Meu carro-chefe hoje é uma avaliação, né, psicodiagnóstica para transtorno de espectro autista. Fora isso, eu atendo crianças, atendo adolescentes e sou orientadora parental. Gosto muito de atender as famílias, porque a psicoterapia infantil ela tem que caminhar junto com a orientação parental. Então, é uma das coisas que eu engajei, né, dentro da minha prática clínica. Mas o meu carro-chefe hoje seriam as avaliações, porque é um público hoje adulto, sem diagnóstico, que se sente em perfeito abandono emocional por conta de muitas buscas, né, de práticas clínicas, psiquiatras, neurologistas, e que não tiveram respostas e que acabam vindo fazer o teste e acabam descobrindo que estão, né, dentro do transtorno de espectro autista. Por isso que eu digo que isso é libertador. Então eu fiz disso a minha bandeira, né, ultimamente tenho trabalhado muito com afinco, feito muitos, mas muitos estudos em relação a isso, para me tornar, né, um diferencial dentro dessa área do espectro autista em adultos. A Psico-Infinity, ela continua com o mesmo foco, né, da proposta inicial, atendimento a crianças, adolescentes, adultos, mas hoje o engajamento, né, um dos engajamentos aqui é realmente pela abordagem ao autismo em adultos. Então, eu tenho me especializado, né, cada dia mais em cursos, capacitações, para que a gente possa abordar esse público autista adulto, que é um público que vive praticamente em abandono emocional, por conta de tantas buscas, né? Tem pessoas que chegam aqui com 52 anos para poder fazer um laudo, né, um pré-laudo, vamos dizer. Porque como não somos médicos, nós não fazemos o laudo, mas a gente faz a avaliação, né, psicológica ou neuropsicológica e encaminha esse relatório técnico para um especialista, que pode ser um neurologista ou um psiquiatra. E esse psiquiatra vai validar o laudo desse paciente. Mas antes dele ter essa avaliação, só no especialista ele não consegue saber o que ele tem. Então, por isso que muitos passam a vida toda procurando respostas e chegam aqui tardiamente sabendo, poxa, agora eu sei quem eu sou. Isso para mim é libertador. A maior confusão que as pessoas fazem hoje é quando a gente vai olhar para um paciente que tenha um pródromo, que a gente chama de performance autista, as pessoas acham, nossa, mas espera aí, mas de pequeno ele fazia isso, de grande ele... Não. O autismo hoje ele é considerado um transtorno neurobiológico, então as pessoas nascem, né, com essa má formação, sei lá o que dizem, né, porque tem tantas teorias a respeito disso. Então ninguém sabe se é uma má formação, se é um déficit entre alguns neurônios, né, isso está sendo estudado ainda, porque o autismo, por incrível que pareça, mas é algo ainda novo, né, pra gente. É claro que esses 10, 12 últimos anos a gente avançou muito, inclusive aqui no Brasil com esses estudos. Então assim, o autismo não é que você nasceu autista e com 10 anos você vai deixar de ser autista. Não, se você tiver autismo, você vai ter o autismo sempre. A única coisa que a gente sempre tenta explicar para os pacientes é que eles existem em nível, né, ou em níveis. Nível que algumas pessoas nem gostam mais de que se toque nisso. Leve, moderado e severo. Tem mães que falam, quem tem filho autista... não existe nível, né? A dificuldade é todos os dias. Por quê? Às vezes é uma dificuldade social, às vezes é uma dificuldade cognitiva, de compreensão, e às vezes é uma dificuldade sensorial. Quando a criança ou o adulto tem essas 3 dificuldades unidas, a gente diz que ela está totalmente dentro do espectro autista. Se ela tem só uma dessas dificuldades, a gente diz que é um traço autista que ela tem, mas ela vai ser autista sempre. Quanto a ter uma vida... regrada, né? Existem muitas pessoas hoje que não têm autismo, que não têm TDAH, que não têm dislexia e não têm uma vida regrada, né? E tem dificuldades no trabalho, na vida pessoal. Eu sempre digo que não é por conta de uma condição física ou patológica, enfim, que as pessoas... Porque o autismo, ele traz muitas comorbidades, né? Ele traz um TOC, que é um transtorno obsessivo compulsivo, na maioria das vezes. Ele traz um TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, que às vezes é uma ansiedade muito grande, que vai para um pânico. Ele pode trazer uma ansiedade paroxística também, que é a síndrome do pânico. Ele pode trazer um esgotamento, né, na verdade, que é o burnout, que a gente chama de shutdowns e os meltdowns, né? Shutdowns. E que, na verdade, essas pessoas, elas
tem uma probabilidade de ter uma vida normal. Tanto que quando eu concluo um relatório técnico, eu coloco lá: se ele não é uma pessoa que tem um déficit de inteligência abaixo do esperado, ele é um autista que está totalmente preparado, né, para se capacitar de acordo com que ele trabalha as suas defesas internas. Porque são pessoas mais fragilizadas internamente, mais inseguras. Então, a gente trabalhando todo esse contexto que a gente chama de THS hoje, que é o treino dessas habilidades sociais, a gente vai posicionar esse adulto. Ele pode casar, ele pode ter filhos. Eu tenho pacientes adultos aqui que são casados, têm filhos e são autistas, né? E têm uma vida normal e trabalham, né? E são pagadores das suas contas, dos seus impostos. Assim como eu tenho autistas de 38 anos, mulheres, que dirigem, né? Têm toda até uma autonomia, mas não casaram, não namoram, né? Não têm uma vida conjugal juntas, porque são mais dependentes da família. Até porque tem um DI, que é uma dificuldade intelectual, uma deficiência intelectual associada ao autismo. São coisas distintas. Eu acho que não só a falta de uma linha terapêutica adequada, mas também a família, né? A família é a base mais importante que a gente tem dentro de qualquer tratamento hoje que a gente considere sendo de saúde mental, né? Ou não. Porque se você vai ao médico, ele te dá uma medicação e você não toma, ou seja, você vai estar aspirando, na verdade, a sua verdade, não a verdade médica daquilo que é necessário. Então, muitas pessoas se confundem, mas a mãe... Tá, existem famílias que protegem mais, porque existe a insegurança. Lidar com um diagnóstico novo não é fácil para ninguém, né? Principalmente quando é uma criança que é totalmente dependente desses pais, então a tendência sempre é super protegê-los. Por isso que é mais importante tratar junto da família com esse paciente, mas o engajamento profissional, a equipe multidisciplinar, né, ele vai precisar de uma fono, de uma terapeuta ocupacional, de um psicomotricista. Eu estou dizendo quando o paciente é muito comprometido, de um psicólogo, de um neuropsicólogo e de um neuropediatra. Então são 6 pessoas, né, fora outras pessoas que estão envolvidas toda dentro desse processo. Aqui, quando ele já vem com laudo, eu tenho condição de trabalhar a psicologia, que é a psicoterapia comportamental, mais o treino dessas habilidades sociais. Mas ele precisa de um profissional para poder sair, porque ele tem potencialidades que não foram trabalhadas. E se a gente não trabalhar, ele vai perder. Mas aquele que começou o tratamento com 3, 4 aninhos, vai ter uma qualidade de vida, né? Uma autonomia muito maior, né? Na fase adulta, na fase jovem adulta, do que aquele adulto que ficou 40 anos esperando uma resposta. E ele vai avançar, mas ele vai avançar bem menos do que aquele que começou o tratamento antes.